Graças e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor por esse momento novamente de estarmos ministrando essa disciplina que tem impactado tanto o nosso Brasil na propagação do Evangelho. Eu sou um apaixonado pela obra missionária, como os irmãos sabem, e também um apaixonado pelos pequenos grupos, né? Os pequenos grupos multiplicadores. Eu, de fato, gosto muito, eu entendo que é algo extremamente bíblico, e nessas aulas nós veremos que, de fato, é algo bíblico. É algo que Deus planejou já há muito tempo, essa questão de tudo isso. Antes de nós entrarmos na disciplina de hoje, com relação ao pequeno grupo, nessa primeira aula de pequenos grupos multiplicadores, algo tem que ficar muito claro para a gente. Ah, Infelizmente, o nosso Brasil tem enfrentado um esfriamento muito grande no quesito de ser igreja. Parece um paradoxo, parece uma coisa assim, que não encaixa muito isso que eu estou falando, porque hoje em toda esquina que você vai tem uma igreja, de várias denominações, e todos os dias são denominações novas surgindo, e todos os dias são igrejas novas sendo abertas, tá? Mas quando eu falo que nós enfrentamos um esfriamento muito grande no ser igreja, é porque a igreja não é só ter o templo, infelizmente, nós, por sermos de uma religião, ou seja, o cristianismo ser de uma religião que ela surge ali no primeiro século, derivado do judaísmo. O judaísmo era uma religião muito templocêntrica. E essa explicação inicial, ela é bem importante, porque sendo uma religião templocêntrica, nós conhecemos o contexto do templo, inclusive eu tenho até um livro novo agora falando sobre o templo e a missão, tudo. Então é algo que é muito importante de nós estarmos conscientes de que, infelizmente, as nossas igrejas, elas entendem o ser igreja com relação à figura do templo. Mas igreja não é o templo, igreja somos nós. Nós fazemos parte e fazemos parte do povo de Deus, nós que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito importante, porque quanto mais surgem templos, não quer dizer que surgem igrejas, porque muitas vezes algumas coisas que são bem importantes para o ser igreja, ela não é desenvolvida, ela não está sendo feita. E uma das coisas, eu poderia falar várias coisas aqui, tá, meus irmãos? Mas uma das coisas que eu gostaria de pontuar nesta aula, nessa primeira aula, é que algo que nós encontramos de uma maneira assim, muito, muito, muito forte na igreja primitiva, meio que se perdeu, não é? Infelizmente, meio que se perdeu com o passar do tempo. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, em Atos 2, um texto muito conhecido, mas vale a pena nós analisarmos. Atos 2, 42. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido esse texto, né, algumas vezes, e com certeza falou aos corações dos irmãos no passado, falará também agora nessa pequena abordagem que nós traremos com relação aos pequenos grupos, nessa reflexão inicial, nessa aula, no início dessa aula. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Meus irmãos, esse texto é um texto muito maravilhoso, um texto que fala de como a igreja primitiva desenvolvia seu ministério ali no primeiro século, tá? É interessante que quando nós pensamos com relação a isso, entendemos algumas coisas aqui, e aí eu queria que a gente voltasse um pouco aqui no versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São quatro elementos aí. O primeiro é a questão da doutrina. Então, a igreja primitiva ela tinha essa questão muito forte com relação à doutrina. Eles investiam tempo estudando a doutrina dos apóstolos. Uma outra coisa que é a comunhão. E essa questão da comunhão, ela é um pouco diferente do que nós entendemos hoje, porque comunhão hoje a gente só entende no quesito de estar de bem com o próximo, que também faz parte de uma comunhão. Mas a questão aqui da comunhão vai muito mais além. A questão da comunhão é que eles entendiam que eles eram parte do mesmo povo. Eles tinham comunhão entre eles se associavam. Tanto é que depois eles vêm dizendo assim, que eles também estavam perseverando, além da doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, o partir do pão era algo que era muito comum entre eles naquela época, o povo de Deus, e era algo que realmente mostrava ali um relacionamento. Você parte o seu pão com pessoas que você conhece, não é isso? Você não parte seu pão, geralmente, com pessoas que você não conhece. Então, você chama para dentro do seu lar e ali você parte o pão. É lógico que existem outros contextos de pessoas que passam necessidade que você pode convidar para uma refeição, mas a ideia aqui é que eles constantemente estavam fazendo isso, tá bom? E nas orações, era uma igreja que orava. No versículo 43, diz assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Meus irmãos, com o passar do tempo, infelizmente, nós perdemos muito a perspectiva de estarmos juntos. A vida está muito individualista. Vivemos no período que estamos numa geração vivendo um período muito difícil. Nós vivemos o período da pós-modernidade, alguns dizem pós-modernidade ou modernidade líquida. Então, as pessoas elas estão cada vez mais isoladas. Lembro-me que há poucas semanas eu trouxe uma pregação na igreja que pastorei, falando sobre isso, no sentido de que as diversões antigamente, né, das pessoas lá, das crianças, as nossas próprias diversões eram diferentes. Nós tínhamos atividades que nós compartilhávamos com os amigos e as brincadeiras eram juntas. Hoje em dia as pessoas estão mais concentradas no celular ali, então é muito fácil você ir para um restaurante e você ver todos os integrantes da mesma família na mesa com o celular na mão e ninguém conversando mais. Então existe esse isolamento muito grande. E enquanto igreja, como nós podemos quebrar com isso? Veja só, essa nossa primeira aula é uma aula importantíssima no quesito que estamos finalizando, ou estamos na pós-pandemia, apesar de que ainda sofremos com algumas consequências com relação a isso, mas viemos de uma pandemia, né? Nós viemos de uma pandemia. E pensando nisso, entende-se que as consequências dessa pandemia elas serão maléficas por um lado e benéficas por outro. Maléficas porque perdemos entes queridos, perdemos emprego, perdemos sonhos de cursos que muitos estavam cursando uma faculdade tiveram que trancar, perdemos sonhos de adquirir casa própria, perdemos sonhos de várias coisas. Então, o povo perdemos a saúde. Perdemos a saúde física, perdemos a saúde mental, perdemos a saúde espiritual. E na história do povo de Deus é interessante que todas as vezes que existe uma grande crise, sempre que existe uma grande crise, o povo se volta para Deus. Isso está em toda a história do Antigo Testamento e também boa parte do Novo Testamento, de que nas crises o povo se volta para Deus. Quando você pega um livro da história do cristianismo ou um livro da história da obra missionária, você vê isso de uma maneira muito forte. Você vê que nos momentos de crise, foi o momento que o povo mais se juntou a Deus, que buscou a Deus. Eu vou dar um exemplo.
A China, em 1945, ela teve uma fase ali que chamamos da cortina de ferro, onde houve o total domínio pelo governo comunista e as igrejas foram fechadas. Passaram-se vários anos. Quando volta a ter uma liberdade de culto, o número de cristãos era infinitamente maior, porque quanto mais o povo sofria, mais o povo evangelizava, mais as pessoas se convertiam. Então, eu acredito que nessa pós-pandemia nós teremos a oportunidade, de, nos próximos 3, 4, 5 anos, colhermos os frutos machucados pela vida, tratarmos deles. E uma forma disso acontecer é através do pequeno grupo multiplicador. Bom, o pequeno grupo multiplicador, ele tem esse nome porque é um pequeno grupo, de fato, nós vamos aprender aqui nessas próximas aulas, essas próximas 4 aulas, essa mais 3, de como iniciar, do que é, como multiplicar as crises, o roteiro, como fazer, e sempre teremos a possibilidade de tirarmos dúvida, tá bom? Ou no mesmo dia, ou na aula subsequente. Então, eu aconselho a você papel e caneta na mão e você anotar suas dúvidas e você mandar depois ali numa aula que nós fizermos online, tá bom? Então, presta bastante atenção no que a gente vai estar comentando, no que a gente vai estar falando e no final você nos faz as perguntas. Antes de fato entrarmos nessa perspectiva do pequeno grupo, de como começar, etc., é bom entendermos onde começou. Quem aqui conhece a história de Jetro e Moisés? Jetro, sogro de Moisés. Chegou um período do seu ministério que Moisés estava ali ministrando para o povo e essa ministração para o povo consumia muito ele. Então, Jetro procura Moisés e diz, olha, você está fazendo errado. Dessa forma que você está fazendo, você vai morrer, porque você está atendendo um número muito grande de pessoas, você está fazendo uma coisa que não é boa aos olhos de Deus. Então, Jetro aconselha Moisés a dividir o povo. Divide o povo em 10, divide o povo em 100, divide o povo em 1000 e coloca pessoas para trabalharem, para ajudarem no pastoreio desse povo, na liderança desse povo. E foi isso que Moisés fez. E os casos mais assim sérios era levado para Moisés decidir. Moisés desenvolvia também um ministério como um juiz, ele resolvia algumas causas. Então, isso era muito comum. Então, no Antigo Testamento, nós já vemos lá a perspectiva de um pequeno grupo sendo formado para um objetivo. Ok? O segundo exemplo que eu queria trazer, bíblico, é o próprio pequeno grupo de Jesus Cristo, que foi o pequeno grupo multiplicador que mais multiplicou porque chegou até nós. Então, o maior exemplo de pequeno grupo no Novo Testamento encontra-se na estratégia de Jesus para formar seus discípulos. Jesus, se você prestar atenção, ele tinha seus 12, mas entre os 12 ele tinha alguns que ele tinha um maior relacionamento. Então, ele tinha ali o seu pequeno grupo e tinha seus líderes daquele colegiado apostólico, que era Pedro, João, enfim, nós conhecemos a história. Mas Jesus Cristo, ele entendia que isso era uma estratégia para tudo aquilo que ele queria trazer para o seu ministério, tá bom? E também tem um texto que nós lemos aqui, né, o texto de Atos 2:42, que é um texto que fala sobre isso. Deixa eu só trocar aqui meu nome. Ok. Que fala sobre isso. Que fala sobre a questão do... Ok, agora? Que fala sobre a questão dos pequenos grupos. Irmãos, tenho aprendido nesse pouco tempo de ministério, mas já envolvido com pequeno grupo há quase uma década, de que como é importante nós estarmos envolvidos com pequenos grupos na igreja. Se você fizer um trabalho na sua igreja muito bem feito, juntamente com o seu pastor tiver essa visão de alcançar todo o bairro, de alcançar as pessoas, a vizinhança e tudo, e tiver uma pregação muito forte, um estudo bíblico muito forte, ação social, se for uma igreja realmente fora das 4 paredes, entendemos que o povo vai chegar, que o povo vai estar perto, que o povo vai estar ali
ouvindo a palavra, se convertendo, se batizando, e aí a igreja chega a um número de pessoas que, infelizmente, o pastor sozinho não vai dar conta de estar cuidando de todo mundo. Então, aí a importância, realmente, do pequeno grupo multiplicador, para que as pessoas também possam ser cuidadas. A gente vai falar isso aqui daqui a pouco, tá? Mas essa importância disso acontecer. Ah, pastor, mas minha igreja é uma igreja que ela não está tendo essa visão tão grande de multiplicação, de crescimento, mas a gente está procurando ferramentas para que isso aconteça. Será que o pequeno grupo é uma ferramenta de crescimento da igreja? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vou dar um exemplo. A minha igreja que eu pastoreio hoje é uma igreja que nós estamos chegando hoje a um número expressivo de membros. Só que foi uma igreja que começou com 13 pessoas, num pequeno grupo. A ferramenta de pequeno grupo é tão importante para o crescimento que eu plantei a minha igreja através dessa ferramenta. Entende? Então é bom, meus irmãos, entendermos isso, entendermos que Deus tem feito algo assim maravilhoso através de pequenos grupos. Antes de entrarmos no quesito de como começar, como desenvolver, que veremos nessa aula, iniciaremos vendo nessa aula e também nas próximas, algo muito interessante que eu queria deixar aqui, que são a questão dos mitos. Existem alguns mitos com relação aos pequenos grupos, e eu queria aqui desmascarar ou digamos, derrubar por terra alguns mitos que foram colocados no passado tempo, tá bom? Então, vou trazer aqui alguns mitos que foram colocados. Primeiro, pastor, será que eu terei que acabar com todas as programações da igreja para ter pequenos grupos, ou algumas programações da igreja para ter pequenos grupos? A resposta é não. Você não precisa acabar com os ministérios e as atividades da sua igreja para que inclua-se aí um pequeno grupo. Nas próximas aulas, eu sempre vou estar pontuando o que nós vamos ver no futuro, tá? Mas nas próximas aulas, nós teremos a oportunidade de ver aqui, por exemplo, meus irmãos, a diferença entre igreja sem pequeno grupo, igreja com pequeno grupo e igreja em pequeno grupo, tá? Então, sem é uma igreja que não tem ministério de pequeno grupo, não tem pequeno grupo nenhum, nem pequeno grupo, nem grupo familiar, nada disso. Com pequeno grupo, é a igreja que tem todos os ministérios e acrescenta-se o ministério de pequeno grupo, onde a igreja vai ajustar a sua agenda para essa atividade, ok? Que é o nosso caso. Nós, batistas, acreditamos numa igreja com pequenos grupos. Nós não precisamos acabar com o ministério jovem, o ministério de homens, de mulheres, de crianças. Não, temos todos os ministérios e também os pequenos grupos acontecendo nas nossas igrejas. E o terceiro é a igreja em pequeno grupo. Bom, a igreja, se a igreja com um pequeno grupo é a igreja que tem todos os ministérios mais os pequenos grupos, a igreja em pequenos grupos é a igreja que quase não tem ministério, que não é o que nós vamos trabalhar aqui. A gente não acredita que seja algo bom para a vida da igreja. Eu preciso dos ministérios para que a igreja também seja desenvolvida. Tá? Durante mais de 150, em torno de 150 anos, nós estamos no Brasil em torno de 150 anos, é o que nós estamos desenvolvendo no Brasil enquanto batistas. Tá bom? Então é algo extremamente importante. Então, o primeiro mito que eu queria que nós tirássemos da cabeça é: preciso terminar os ministérios? Não, não precisa terminar os ministérios. Tá? Segundo mito: as igrejas que adotam um pequeno grupo só estão focadas em números. É uma grande mentira. Veja só, nós não somos numero... Tá, eu vou usar um termo aqui mais fácil, inclusive para mim. Nós não somos fãs da numerolatria. O que é a numerolatria? Numerolatria é quando a pessoa é focada exclusivamente nos números. Os números viraram a questão de um ídolo. Então as pessoas estão lá, o número, quanto mais gente, vamos lá e vamos lá. Não é isso. Não é uma numerolatria. Mas também não pode ser uma numerofobia, né, meus irmãos? O que é uma numerofobia? É o medo dos números. Eu preciso saber quanto a minha igreja está crescendo, porque eu preciso dar uma condição melhor para os irmãos da igreja. Eu preciso saber se a igreja está crescendo para poder ampliar o estacionamento, ampliar o ministério infantil,
aumentar o número de bebedouros, está entendendo? Comprar o número de cálices, hoje em dia os cálices, né, já se compram separados, aumentar o número dos cálices, porque a igreja está crescendo. Então, não é uma numerolatria, mas também não pode ser uma numerofobia, certo? Então, temos que manter ali o equilíbrio. Um terceiro mito que eu queria acabar aqui com vocês hoje, para que a gente pudesse entrar nessa disciplina, nessa primeira aula com o coração muito aberto. Terceiro, as pessoas que vão ao pequeno grupo se enchem da palavra e não querem ir ao culto. Isso é uma verdade? É uma mentira. Veja só, lá na frente mais, nós veremos aqui como funciona de fato o pequeno grupo. Quando nós formos ver isso, veremos o seguinte: o pequeno grupo não é um lugar de debate teológico. O lugar de aprofundamento teológico não é no pequeno grupo. O lugar de aprofundamento teológico é na escola bíblica. Por isso que tem o nome, escola bíblica. Então, na escola bíblica, você se aprofunda na questão bíblica teológica. O pequeno grupo é mais voltado a uma questão de comunhão, de relacionamento, de estudo da palavra, mas não um estudo teológico aprofundado, tá? Então, sim, se eu tiver no pequeno grupo, veja o perigo, um arcabouço teológico muito pesado, que vai, inclusive, trazer debates teológicos que muitas vezes não são saudáveis. Quando isto acontece, a escola bíblica sofre. As pessoas não querem ir para a escola bíblica, consequentemente não vão ao culto, porque se sentem satisfeitos com o que é colocado durante a semana. Então, a ideia do pequeno grupo não é isso. Então, é um mito. Até porque é o seguinte, a igreja que tem pequeno grupo, no roteiro do pequeno grupo que nós veremos mais à frente, terá um momento lá que é para compartilhar sobre as atividades da igreja. Então, o líder e o co-líder do pequeno grupo, juntamente com os membros da igreja que fazem parte daquele pequeno grupo, estarão motivando aqueles que não são membros da igreja a estarem presentes no culto. Então, toda a igreja que trabalha de forma saudável, a questão do pequeno grupo, ela tem um crescimento muito grande com relação à questão dos participantes, tá bom? Uma outra coisa, a escola bíblica enfraquece por ter um estudo durante a semana. Foi o que eu falei aqui, só enfraquece se o roteiro e a característica desse pequeno grupo for um roteiro, uma característica que vá trazer um debate teológico, que não é a nossa ideia aqui, tá bom? Um último mito aqui para a gente pontuar e seguir, tá? Apenas os mais capacitados podem liderar pequeno grupo. Isto é uma falácia, isso é uma mentira, não tem isso. Todos podemos ser líder de pequeno grupo, todos podemos ser uns líderes de pequeno grupo, tá bom? Basta que você tenha uma capacitação. Pastor, eu sou tímido, eu já vi grandes líderes que são extremamente tímidos. Pastor, eu não sou muito bom de falar em público. Eu já vi grandes líderes de pequeno grupo que não são bons de falar em público, mas desenvolveram isso. Tá? O que se quer são líderes de pequeno grupo, não são pastores. Não são pastores que terão que passar 5 anos no seminário para ter várias disciplinas, não é? Fazer prova e desenvolver o ministério. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você seja capacitado para realizar um trabalho, que é um trabalho de pequeno grupo, que você vai perceber lá na frente que, detalhe, guarde isso que eu estou falando, guarde isso, anote isso em letras garrafais. O pequeno grupo saudável, ele tem algumas características. Entre essas características do pequeno grupo saudável é que o líder, eu vou falar isso para chamar a atenção de vocês, vocês vão ficar horrorizados. O líder é o que menos fala no pequeno grupo. O líder é o que menos fala no pequeno grupo. Ele é aquele que vai conduzir o pequeno grupo. Mas a ideia de falar são das pessoas. Ele vai estar apenas ali conduzindo. Ah, ele não fala nunca, não. Eu estou dizendo que ele não fala. Estou dizendo que ele é o que menos fala. Ele faz o fechamento do estudo, ele pontua algumas coisas, ele conduz o estudo, ele fala, mas é o que menos fala. Não é um palco, um púlpito que as pessoas têm na casa para estar ali esbanjando seu conhecimento teológico. A ideia não é essa, tá bom? Vamos avançar depois desses mitos? Se você tiver alguma pergunta, não esquece, anota aí para fazer no final, tá bom? Vamos lá. No Brasil Batista, aí pode ter algumas pessoas de outras denominações, mas no Brasil Batista,
Nas últimas décadas foram trabalhados alguns tipos de pequeno grupo. Os NEBs, que é mais antigo, eu não peguei essa fase, mas tínhamos ali os NEBs, que eram os núcleos de estudos bíblicos. Esses núcleos de estudos bíblicos aconteciam nos lares. Então, era um estudo bíblico, que tinha um foco parecido mais com a escola bíblica no lado, que é um pequeno grupo de comunhão. Tínhamos também os grupos familiares, que era aí uma família que abria sua casa para que isso fosse realizado, e os cultos nos lares, que aí era um formato de culto mesmo, que tinha toda uma liturgia, que tinha todo um pregador, as músicas e tudo, tá bom? Todas essas estratégias, meus irmãos, que elas foram usadas no Brasil, foram eficazes no que se propunha, tá? No entanto, não se via nelas uma ênfase em algo que eu queria que você anotasse, por favor. É a intencionalidade da multiplicação. Esse nome, intencionalidade da multiplicação, essa palavra, eu queria que você grifasse aí esse nome, intencionalidade. Tudo o que nós fazemos enquanto cristão tem uma intenção. Qual é a intenção? Levar a palavra para o povo, fazer com que o povo conheça o Evangelho, salvar o povo. Tá? Uma vez perguntaram, mas isso não soa como um interesse, não, porque tem uma amizade com alguém, com a intenção de. Não soa um pouco de interesse. Eu tenho todo o interesse de salvar as pessoas. Bom, quem não tivesse interesse tem que começar a rever o seu cristianismo, mas a minha intenção é povoar o céu e saquear o inferno. Eu tenho uma intenção, por isso que eu nasci. Então, o meu trabalho de forma intencional tem esse propósito, tá bom, meus irmãos? Mas vamos lá. Algumas coisas antes de nós adentrarmos definitivamente. Essa base que nós estamos colocando é importantíssima. Por quê? Porque um pequeno grupo ou uma igreja que começa um trabalho de pequeno grupo e não começa certo, tem tudo para dar errado. Porque ajustar no caminho é muito difícil, tá? Então, entender o seguinte, pastor, qual é a diferença de célula e pequeno grupo? Bom, a diferença, ela tem dois tipos. O seguinte, a diferença está no nome só, porque se você tiver uma célula ou um pequeno grupo que ela tem a intenção de multiplicar, é uma bênção. A mesma coisa com dois nomes diferentes. Mas não só a questão do nome, mas a questão de como é desenvolvido, aí sim faz toda a diferença. Se na sua igreja tem um nome, pequeno grupo, célula, eu já vi outros nomes, eu já vi fonte. A igreja Rio tem um nome lá que o pequeno grupo é fonte. Existe uma outra igreja que o nome é GR, que é Grupo de Relacionamento. Tem em Cuiabá, uma igreja que eu preguei, tem lá o nome que é o EG, que é o encontro, EPG, Encontro para Gerar, porque eles entendem o nome da igreja, Igreja Batista Gerar, então tudo que eles fazem é voltado à questão da gerar. Então, eles entendem que no pequeno grupo eles estão gerando outros discípulos. Então, é encontro para gerar, EPG. Então, independentemente do nome, o importante é como funciona. Por quê? Porque existe no Brasil igrejas que trabalham em células, que são as igrejas são as igrejas em pequeno grupo ou igreja em célula. Nós, da Comissão Batista Brasileira, nós entendemos que o foco nosso não é esse, o nosso foco é outro. Vou explicar aqui, tá bom? Por quê? Porque uma igreja que trabalha em célula, muitas vezes, não sempre, e então tem as exceções, mas pelos estudos que eu fiz, as pesquisas que eu fiz, juntamente com outras pessoas, entende-se que uma igreja que trabalha em célula, ou uma igreja em pequenos grupos, que todos o seu foco é no pequeno grupo, é uma igreja que ela está buscando um crescimento celular. Anota aí, crescimento celular. Os pequenos grupos multiplicadores, a característica dele é de não buscar um crescimento celular, mas é buscar um crescimento discipular.
Eu vou explicar a diferença entre um crescimento celular e um crescimento discipular. O crescimento celular é você faz parte de uma célula, faz parte de um pequeno grupo, e aí, independentemente do nome, lembre-se disso, tá? A gente não está aqui focando no nome, mas focando no modus operandi de ser, tá? Da forma que está acontecendo. Então, você tem ali um crescimento de célula, é crescimento sempre buscando mais um. E aí você diz, pastor, mas qual é o problema nisso? O problema é que não existe um relacionamento, o que existe é um convite. Ó, existe uma célula na minha casa, você gostaria de fazer parte? Ó, existe uma célula na minha casa, você gostaria de fazer parte? Ó, então, existem vários convites, e se uma célula tem, sei lá, 8, 10 pessoas, eu convido, cada um convida 5, nós temos 40 convites sendo realizados por semana. A probabilidade dessa célula crescer e multiplicar é muito rápida. Mas a ideia não é essa, meus irmãos. A ideia não é um crescimento celular. A ideia é um crescimento discipular. Eu gosto de dar um exemplo. Digamos que você trabalha em uma empresa e aí você conhece alguém dessa empresa. Antes de você convidar ela para o seu pequeno grupo, focando ali no crescimento discipular, você vai logo conhecer essa pessoa. Você vai se relacionar com ela, você vai tomar um café com ela, você vai saber a história dela, você vai compartilhar algumas coisas com ela. Quando ela pegar uma confiança em você e saber que você é um cristão, você aí sim, naquele momento, você vai chegar e vai convidá-la para um pequeno grupo. Por quê? Porque quando essa pessoa chega no pequeno grupo, ela já chega com um relacionamento discipular desenvolvido. Ou seja, esse relacionamento que eu fiz com essa pessoa lá na empresa que eu trabalho, ele já iniciou, então ele já compartilhou algumas coisas da vida, dificuldade com a família, dificuldade com a pornografia, os sonhos de sair daquela empresa, o sonho de passar no vestibular, enfim. Quando ele chega, ele continua sendo tratado, ele continua sendo trabalhado. É por isso que a questão do pequeno grupo, quando ele é um pequeno grupo multiplicador através de discípulos, é algo tão saudável, porque as pessoas chegam e já começam a ser ali, ter um tratamento, um cuidado, diferente do crescimento celular, que sempre é mais um, mais um, mais um, mais um, tá bom? Então, temos que prestar atenção nisso. Crie relacionamentos discipuladores para que você possa convidar o seu pequeno grupo. Pastor, mas eu conheci uma pessoa no ônibus. Será que eu não poderia convidar ela? Pode, meu irmão, não tem dificuldade. Eu posso conhecer alguém hoje na fila do banco, essa pessoa se abrir para mim, tendo algumas dificuldades, e eu já convidar um pequeno grupo no mesmo dia, não tem dificuldade. Mas a ideia é que os pequenos grupos da igreja desenvolvam os convites para o pequeno grupo através de um relacionamento. Não porque eu quero mais um, não porque eu quero mais um. Não é uma numerolatria, lembra? Não é uma numerolatria, tá bom? Bom, partindo para a questão de como iniciar o pequeno grupo, fundamental aqui nós entendermos que tudo começa na nossa vida através da oração. Não é isso? Tudo começa através da oração. Então, primeiro ponto, oração. Deus irá mostrar, meus irmãos, se a igreja está pronta para começar o ministério de pequeno grupo. A igreja vai mostrar ao líder da igreja, Deus vai mostrar ao líder da igreja se esse pequeno grupo tem que começar nessa igreja, tá bom? É muito importante começarmos um processo de pequeno grupo pelo pastor da igreja. E aí o segundo ponto além da oração, a questão fundamental de termos a bênção do pastor da igreja para iniciar esse processo. Pastor, a minha igreja não tem pequeno grupo. Eu estou nesse curso. Descobri que tem essa disciplina sobre pequeno grupo, tá? Estou fazendo esse curso sobre pequeno grupo. E aí eu queria saber, pastor, como fazer se meu pastor não tem? Converse com ele. Pastor, eu fiz aquele curso de missões, eu descobri no seminário sobre uma ferramenta chamada Pequeno Grupo Multiplicador, que é da Junta. Tem alguns livros. Aqui no seminário, na Junta de Missões Nacionais, você pode adquirir os livros e saber muito mais do que nós veremos aqui nesse curso sobre pequeno grupo. E, pastor, vamos orar para ver se vamos começar.
É importantíssimo passar pelo crivo do pastor da igreja, essa questão de iniciar ou não. Ele vai saber se é o momento ou não de se iniciar a questão do pequeno grupo, tá bom? Você orou, o pastor iniciou, né, deu o aval para iniciar o pequeno grupo. O terceiro ponto é inicie com o grupo base. Não caia no erro de pegar a sua igreja tem 100 membros, pegar a sua igreja e dividir, olha, agora vamos ser aqui 10 pequenos grupos de 10 irmãos. Não, não faça isso. Não faça isso. Veja, observe entre os irmãos aqueles que podem fazer parte do pequeno grupo base com você. Pastor, só pode ser líder da igreja? Não, não está vinculado a um cargo. Tá? Não está vinculado a um cargo. Pode ser, meus irmãos, qualquer irmão que tenha disponibilidade de se reunir com você, com o seu pastor, com a sua liderança, uma vez por semana, para ter um pequeno grupo de vocês. Ah, pastor, o que é que vai acontecer nesse pequeno grupo piloto? Tudo que acontecerá nos outros pequenos grupos. Não tem diferença, tá? Não tem diferença. Então, seria interessante a figura do pastor da igreja ou de alguém que ele colocar para esse intuito, tá bom? Isso é muito importante. E também, além de ter o pastor da igreja, ter outro líder. Ah, pastor, meu pastor é muito ocupado e com certeza meu pastor, ele não vai conseguir, né, ter lá a questão do pequeno grupo agora. O que é que eu faço? Não pode ter? Não, pode sim. Ele designa ali alguém de confiança que pode ter. Então, a ideia é que esse pequeno grupo tenha 10 pessoas, tá? A gente vai estar falando aqui daqui a pouco. Então, isso não necessariamente é um líder com cargo, ministro disso, o diretor daquilo, não. Alguém que tem disponibilidade, tem um encontro com esse pequeno grupo durante cerca de 8 meses a 10 meses, semanalmente, e que quando terminar esse período, ele disponibilize a casa dele. É importantíssimo isso. Quem faz parte do pequeno grupo piloto são líderes que vão disponibilizar a sua casa para o pequeno grupo. Por quê? Porque esse pequeno grupo piloto com 10, digamos que tem ali 2 casais e 6 pessoas, que são 2 jovens, eu aconselho a fazer isso, ter jovens, ter adolescente, ter gente da terceira idade, ter jovens adultos solteiros, enfim, e também casais, porque quando esse pequeno grupo piloto multiplicar, nós teremos aí um pequeno grupo de casal, outro pequeno grupo de casal, um pequeno grupo de jovens, um pequeno grupo de adolescentes, um pequeno grupo da felicidade, enfim, ou vários pequenos grupos que as pessoas possam se localizar ali e participar. Tá bom? Isso é muito importante. O primeiro passo para uma igreja iniciar os pequenos grupos é conscientizar. Então, tem esses 3 primeiros passos, que é antes, tá bom? É antes de iniciar o pequeno grupo, esses 3 primeiros passos, orar, ok? A bênção do pastor, o pastor tem que entender que precisa, e começar um pequeno grupo piloto. Quando esse pequeno grupo piloto estiver sendo desenvolvido, paralelamente, ou seja, no mesmo momento, o pastor, juntamente com a sua liderança, vai começar a conscientizar a igreja de que nós iremos começar um ministério de pequenos grupos. Como é que essa cultura ela é passada para a igreja? Quais são as formas? De forma individual, ou seja, o pastor ou o líder que faz parte desse pequeno grupo piloto conversando individualmente com outros líderes, com outros irmãos da igreja, sem ser líderes. Olha, lá na frente, a igreja vai estar começando com um pequeno grupo, ministério de pequeno grupo. Já existe um pequeno grupo se reunindo com um pastor, com um líder tal que o pastor designou para a gente aprender. Então, futuramente, nós teremos outros pequenos grupos na igreja. O que é que você acha? Você não acha que é algo bom? Você pega aqueles textos bíblicos que eu mostrei, de Moisés e Jetro, de Jesus e os discípulos, da igreja primitiva, mostra ali para eles. Eles vão ver que realmente é algo bom para eles isso, tá? De forma individual, em grupo, ou seja, o pastor ou o líder ele pode reunir alguns ministérios, exemplo, ministério diaconal, ministério de homens, ministério de mulheres, ministério infantil,
corpo colegiado pastoral, como na igreja tem mais de um pastor. E ali o pastor pode falar para os grupos: ó, pessoal, eu tenho um pequeno grupo piloto, ou o líder tal tem um pequeno grupo piloto. A ideia é que daqui a 8 meses, 10 meses, a gente multiplique e outros pequenos grupos surjam. Então, é uma forma de conscientizar em grupo, através dos ministérios. Tá? E uma terceira forma é a própria igreja. Então, o pastor pode formular textos bíblicos, pregações bíblicas, sobre a importância do pequeno grupo, para que isso possa ser real na vida da igreja. Tá? Então, é importantíssimo. Então, enquanto está acontecendo ali o pequeno grupo, paralelamente, o pastor e sua liderança está conscientizando a igreja. Bom, entender também, meus irmãos, que a forma muito boa e uma forma muito assertiva de conscientizar o indivíduo, um grupo ou toda a igreja, da importância do pequeno grupo, é falar da importância dele. Você começa a colocar alguns pontos. Eu queria trazer aqui alguns pontos de importância do pequeno grupo para a igreja. Vou trazer aqui alguns, tá? Primeiro ponto, primeira característica que mostra aí que o pequeno grupo é importante para a igreja. As pessoas são bem mais cuidadas. Nós sabemos que hoje muita gente requer muito do pastor e o pastor é uma pessoa só. Às vezes tem um pastor e um co-pastor no máximo. A realidade das nossas igrejas aqui no Nordeste é essa. Muitas igrejas que só tem um pastor, quanto no máximo tem um outro ali que auxilia. E como cuidar de um rebanho de 150, 200 pessoas? Como? Como fazer isso, né? Então, uma forma disso acontecer é ter um pequeno grupo. Por quê? Porque a igreja ela vai estar fracionada em pequenos grupos durante a semana e o líder e o co-líder ele vai estar tomando conta de parte do rebanho. Mas é tomando conta no sentido de acompanhar, de orar, de saber por que não está indo para a igreja. É difícil, alguém falta à igreja, o pastor muitas vezes não sabe, ele está preocupado com outras coisas ali do culto, do dia a dia, do corre-corre, da pregação. Mas quando um membro do pequeno grupo falta o culto, o pequeno grupo sempre falta. E aí liga, e aí procura saber. Quando aquela pessoa se afasta, aí sim, diz ao pastor, pastor, o irmão João, a irmã Maria, faz tempo que não vem para a igreja, faz tempo que não vai para o pequeno grupo, eles estão passando uma dificuldade grande no casamento tal, e aí o pastor intervém nessa situação e resgata essa ovelha. Então, primeiro ponto do porquê é importante a questão do pequeno grupo é que as pessoas, elas são bem cuidadas. Segundo ponto, o segundo ponto que nós podemos trazer aqui como algo benéfico para a igreja é que abrimos os nossos lares para receber pessoas que não iriam à igreja. Hoje nós sabemos que existe, meus irmãos, por conta de um grande inimigo da igreja, que é a mídia, principalmente a Rede Globo, que detona as igrejas, tanta coisa ruim, de perseguição realmente. Nós sabemos que muita gente ouve isso e acredita. E não vamos nas igrejas no sentido de irem aos templos. Mas convidando os lares, elas vão. Por quê? Porque é um vizinho, é um amigo, é um primo, é um parente, enfim. Alguém que tem ali no seu lar a possibilidade de receber alguém e, de fato, o recebe. Tá bom? Então, uma coisa positiva é isso. Podemos passar para a igreja, que é importante a questão de termos pequeno grupo, porque podemos alcançar um número de pessoas que não iriam para os templos. Tá? Terceiro, as pessoas têm a oportunidade de falar. Você já percebeu que na igreja, 99% das atividades são atividades das quais nós não falamos? Exemplo, culto de oração. A gente não vai para o culto de oração para estar falando lá, né, debatendo e tal. A gente tem essa possibilidade na escola bíblica. Quando a escola bíblica tem um formato de escola, quando a escola bíblica tem um formato de palestra, aí fica até difícil. Mas quando no formato de escola, você consegue tirar dúvidas, falar. Mas no meio de uma pregação, por exemplo, em um domingo, em um sábado, no culto jovem, você não consegue levantar a mão, a pessoa diga, você perguntar, esse texto bíblico, ele quer dizer o que? Você não faz isso.
Você não vai para o culto de domingo à noite e compartilhar como foi sua semana. Nós veremos aqui que existe essa possibilidade de compartilharmos a semana, de orarmos uns pelos outros ali de forma individual. Né? Então, no pequeno grupo, as pessoas têm a oportunidade de falar, porque elas estarão lendo um livro. Vou passar aqui para vocês, indicar aqui para vocês alguns livros que vocês podem ter nessa perspectiva de estudo do pequeno grupo, tá? Então, as pessoas têm a oportunidade de falar, elas se expressam ali naquele momento, tá bom? Quarto ponto de extrema importância, porque ter pequeno grupo na igreja. Temos a oportunidade de orar de forma mais assertiva pelas pessoas. Olha só, eu sou pastor há 3 anos, quase 3 anos, e eu tenho uma dificuldade muito grande que todo mundo, não só do rebanho, mas do seminário, da faculdade, do trabalho, enfim, pede muita oração. Porque entende-se que, de fato, que o pastor tem essa questão, né, da dedicação do seu ministério para a oração. Isso é uma bênção, não é, meus irmãos? É uma bênção. Mas a quantidade é muito grande. E a gente tenta, se esforça para orar por todos. Eu tenho, por exemplo, uma cadernetazinha. Mas é difícil. Quando nós temos um pequeno grupo, as pessoas podem orar de forma mais assertivas ali, seus problemas, né? E por aí vai. Então, nós podemos entender e podemos entender dessa forma. Vamos lá. Quinto ponto aqui de importância. Damos a oportunidade das pessoas se conhecerem, algo que muitas vezes não acontece na igreja. Você percebe isso? Percebe que muitas vezes o único momento de comunhão é aquele momento ali no meio do culto. Falei com o seu irmão e etc. Né? Mas a gente não tem a oportunidade realmente de conhecê-los melhor, né? De saber como é a sua vida, etc. Então, algo importantíssimo para a igreja é que o corpo se torna corpo, os membros se tornam membros de um mesmo corpo, ligados. Por quê? Porque eles se conhecem, eles sabem as suas dificuldades. Tá bom? Sexto, a igreja passa a falar uma só língua e ter uma só visão. Isso é fenomenal. Por quê? Eu defendo a tese de que no pequeno grupo, digamos que uma igreja tem, sei lá, 20 pequenos grupos, ok? 20 pequenos grupos dá uma média de 210, 220 pessoas envolvidas. E aí você tem grande parte da membresia envolvida, grande parte aí, a totalidade dos líderes. E aí você estuda um livro só. Por exemplo, esse livro aqui, o Discípulo Radical. É um livro excelente, é um livro que eu tenho feito uma mentoria com ele, inclusive, atualmente. Então, a igreja toda está estudando este livro. Tá? Não é o que acontece com a minha igreja está estudando outro, mas estou dando só um exemplo. E isso é muito bom, por quê? Porque muitas vezes a igreja está passando por um certo problema. O inimigo ataca a igreja de forma cíclica, então às vezes é com fofoca, aí o pastor combate a fofoca, aí surge a infidelidade, o pastor combate a infidelidade, enfim, a questão dos dízimos, aí o pastor combate. Então, existe tudo isso e isso cansa, isso é difícil. Quando o pastor ele começa a verificar que existe algum tipo de problema na igreja, ele adota um tipo de livro, coloca para os pequenos grupos e a igreja toda está estudando aquilo, tá? Então, alinha inclusive a questão da visão da igreja também, certo? Sétimo passo, a igreja passa a existir um maior envolvimento dos membros e dos congregados na vida da igreja por incentivo do pequeno grupo. Lembra que eu falei no início da aula hoje, dizendo assim, que olha, existe um mito, que as pessoas que vão para o pequeno grupo se sentem satisfeitas e não vão para a igreja? É tão mito que eu coloco isso como um dos pontos fortes para informar, para doutrinar, para criar a cultura do pequeno grupo na igreja. Esse sétimo ponto, de que, mediante o incentivo do pequeno grupo, a igreja ela passa a ter um envolvimento maior através dos membros do seu pequeno grupo, tá? E rola foto, chamada no grupo do WhatsApp e por aí vai. Então, as pessoas se envolvem mais, acampamento, culto e tudo mais. Por exemplo, vez por outra eu faço uma convocação na igreja para algo que vai acontecer no culto. Nós sabemos que no culto, nem sempre nós temos, nunca, né? Nós temos 100% da igreja presente. A não ser que não seja no aniversário e tudo, mas geralmente nos dias dos domingos, dependendo do domingo, nós temos aí 40% da igreja presente,
se tiver um feriadão e tudo, muita gente viaja. Num dia normal, nós temos em torno de 65% a 70% da igreja. Num domingo de culto, nós chegamos até 80% da igreja. E no domingo de aniversário da igreja, quase 100%. Então, quem trabalha com igreja, já há um tempo, consegue entender isso. Existem esses 4 níveis aí de envolvimento no culto. Quando nós queremos fazer algo no culto, que nós precisamos convocar a igreja, a gente faz isso através de pequenos grupos. Então, nos grupos do WhatsApp, diz, olha, o pastor convocou a igreja para um momento de clamor, de oração, né, de joelho. O pastor está convocando a igreja porque vai ter uma peça de teatro que ele convidou de uma outra igreja. Então, existe esse envolvimento através do incentivo dos pequenos grupos, tá bom? Tem mais, meus irmãos, tem mais, são 10. 8. 8º ponto aí de extrema importância para ser passado para a igreja. Existe uma constante formação de liderança. Veja só, existe uma coisa interessante. A Igreja Multiplicadora, ou seja, a Junta de Missões Nacionais, trabalha com a visão da Igreja Multiplicadora já há alguns anos. Se não me engano, desde 2013. Depois eu posso verificar isso para vocês. E são 5 pontos bíblicos. A visão da igreja multiplicadora é a visão da igreja primitiva. Primeiro, oração. A igreja tem uma constante vida de oração. Segundo, formação de liderança. Terceiro, compaixão e graça, ou seja, projeto social. Quarto, plantação de igreja. 5, relacionamento discipulador. Então, esses são os 5 princípios da igreja multiplicadora. Entre esses princípios tem o princípio de formação de liderança. Então, no pequeno grupo, existe uma constante formação de liderança, porque o pequeno grupo que nasce, cresce de forma saudável, ele multiplica. Para multiplicar, eu tenho que ter pelo menos um líder e um co-líder. Então, eu tenho uma constante formação de liderança realizada. E então, eu queria dizer o seguinte, quando nós formamos líderes, nós formamos pessoas mais comprometidas com o evangelho, na pregação da palavra, no trato com as pessoas, na questão dos dízimos, na questão do evangelismo. Então, nós só ganhamos. Eu costumo dizer que eu tenho uma igreja não de membros, mas uma igreja de líderes. Isso é uma coisa muito importante. A nona característica aqui, o 9º ponto de importância para termos um ministério de pequeno grupo na igreja. 9, o discipulado acha um terreno fértil para ser realizado na igreja. Discipulado é algo que nós precisamos investir muito na igreja. Só existe transformação de vida através do evangelho mediante um discipulado. Jesus Cristo, ele nos salva, mas a gente conhece muita gente que está salva, que se converteu, mas que continua com as mesmas práticas, ou práticas até piores. Mas o discipulado é de extrema relevância. E no pequeno grupo, eu encontro ali um terreno fértil para ser desenvolvido o discipulado. Tá bom? 10º e último ponto aqui, vamos lá, de importância, os principais problemas da igreja passam a ser tratados de forma micro. Vamos lá. Fofoca, retenção dos dízimos, desvalorização da figura pastoral, infidelidade. Esses problemas, infidelidade que eu falo com relação à igreja, né? Esses problemas micros são tratados com a liderança do pequeno grupo. Então, por exemplo, eu sou pastor, eu sei que minha agenda é muito apertada por conta de gabinetes e reuniões e tudo mais. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, antigamente, um pastor que não tinha, minha igreja já começou com pequeno grupo, então já tinha essa perspectiva. Mas muitas vezes o pastor ele marca um gabinete para conversar sobre fofoca da irmã A com a irmã B, então isso é tratado como pequeno grupo. Claro, se perpassar disso, ou seja, tiver um problema maior, aí sim traz para o pastor. Mas muitas vezes esses problemas são resolvidos ali mesmo no pequeno grupo, tá? Ali mesmo é resolvido. Então, os problemas maiores de separação, fornicação, homossexualidade, coisas assim bem terríveis, levam-se para a liderança pastoral, lógico. O líder do pequeno grupo não tem não tem a capacidade teológica e espiritual, muitas vezes, para tratar isso. Mas fofoquinha, racha, panelinha, tudo isso aí, né? Racha que eu digo assim, entre duas pessoas que não estão se falando, racha no ministério de louvor, no ministério de homens.
é tratado ali com a liderança do pequeno grupo e alivia muito a carga do pastor, tá bom? Deixa eu trazer aqui uma outra perspectiva para vocês, mas aí é outra coisa. Vamos lá. Um pequeno grupo formado por líderes que querem abrir as suas casas para iniciar um pequeno grupo após algum tempo é algo extremamente importante. Lembre-se de que quando você for iniciar um pequeno grupo, pergunta essa pessoa: eu estou querendo iniciar um pequeno grupo, vai ter um pequeno grupo piloto, um pequeno grupo aqui inicial. Quando finalizar isso aqui, você gostaria de ter um pequeno grupo na sua casa? Sim, então tá com a gente, vai caminhar com a gente aqui durante um ano, tá bom? O grupo deve conter, como eu já falei, né, o pastor da igreja ou alguém designado por ele, homens, mulheres, jovens, adolescentes, inclusive idosos, para que isso aconteça. O encontro deve acontecer semanalmente e trabalhará um livro para discussão e sempre um dos hábitos do líder eficaz. Nós teremos aqui, mais para frente, nas próximas aulas, os hábitos de um líder eficaz. Quais são os hábitos de um líder eficaz? Nós veremos aqui, tá bom? Então, isso vai fazer com que seja estudado nesse pequeno grupo piloto, tá? O pequeno grupo piloto vai estudar um livro, que pode ser, por exemplo, um livro desse de John Stott, com, juntamente ali, todo encontro, discutir um pouco sobre os hábitos do líder eficaz, tá bom? O encontro acontecerá sempre na mesma casa, no mesmo horário, salvo algumas exceções. Esse negócio de estar com um pequeno grupo, de pingando de casa em casa, não é algo saudável. Eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Porque você, digamos que eu não sou crente. Aí você está com um pequeno grupo na sua casa. Aí você um dia me chama, eu sou seu primo, sou seu amigo de infância. E eu digo que vou. Um dia você diz, olha, toda quinta-feira de 7h30 tem um pequeno grupo na minha casa. Eu não consigo ir hoje, por conta de algum problema, mas eu consigo ir a semana que vem. Na semana que vem, quando eu for, eu não vou nem avisar. Eu sou teu amigo, sou teu primo, sou teu tio, sei lá o que seja, sou teu sobrinho. Eu só vou chegar. Quando eu chegar e bater, você não tá. Por quê? Porque você mudou de lugar, mas não avisou ninguém. Então, é o mesmo dia, no mesmo lugar, para que não haja esse problema da pessoa que foi convidada a chegar e tal. Eu tive uma experiência dessa altamente negativa em uma igreja, que eu fui conhecer como funcionava a questão do pequeno grupo, cheguei lá e eles não estavam lá. Então, isso é muito ruim, tá? De preferência, os participantes futuros líderes, né, os participantes desse pequeno grupo piloto, serão futuros líderes, não estarão envolvidos em nenhum outro ministério. Veja, é importante não sobrecarregar as pessoas. Às vezes o cara é líder do louvor e vai liderar um pequeno grupo, é muita coisa. Né? Não é que não possa, pode, não tem dificuldade, contanto que ele entenda que a agenda dele vai ficar mais apertada. Então, nesse primeiro momento, quando você puder contar com líderes que têm perfil de liderança, mas não tem nenhum cargo, ou se o cargo não demanda muito, é importantíssimo, tá? Esse encontro do PGM piloto, antes de multiplicar em outros pequenos grupos, depois de 8 a 10 meses, terá que capacitar todos os integrantes e futuros líderes, ou seja, nós veremos aqui futuramente a questão do roteiro, que existe lá as partes do que acontece no pequeno grupo, dar estudo, ter relacionamento com as pessoas no pós-pequeno grupo, então tem algumas coisas que existem, né, no pequeno grupo, porque o pequeno grupo não é só um encontro. O pós-pequeno grupo também faz parte disso, dia a dia, tá? Então, é importante que todas as pessoas tenham a oportunidade de dar o estudo, todas as pessoas tenham a oportunidade de fazer o quebra-gelo, todas as pessoas tenham a oportunidade de fazer o momento multiplique. Vamos ver o que é isso. Todas as pessoas têm a oportunidade de compartilhar a agenda da igreja. Todas as pessoas têm a oportunidade de ter ali um momento de oração, é ele que vai fazer. Então, todos têm que participar de tudo. Isso acontece entre 8 e 10 meses, tá bom? Nesse período, o pastor e líderes ministeriais estarão fomentando a importância desses grupos para a igreja. É aquilo que eu falei, enquanto está acontecendo um pequeno grupo, a liderança pastoral e outros membros estão falando isso para os ministérios e os grupos da igreja, tá? Além do além dos membros da igreja, os líderes já estarão convidando pessoas não crentes para um pequeno grupo. E é uma questão que eu queria trazer a atenção de vocês. Um estudo bíblico em casa, tá? O que é que acontece? Digamos que nós aqui fazemos parte de um pequeno grupo piloto, que nós vamos multiplicar daqui a uns meses. Além de
passar isso para a igreja, que está acontecendo um pequeno grupo piloto, e logo nós teremos um ministério com vários pequenos grupos, que é o Ministério de Pequenos Grupos, nós estaremos convidando essas pessoas da igreja. É importantíssimo a gente também convidar pessoas que não são crentes. Se eu vou ter um pequeno grupo na minha igreja, eu vou convidar meu vizinho, meu parente, meu amigo do trabalho. Mas é importante, não fala PGN, porque PGN, pequeno grupo multiplicador, é uma linguagem muito nossa batista, e tem batista que nem conhece esse termo. Se for convidar, convido, olha, eu tenho um grupo de estudo bíblico na minha casa. Um grupo de estudo bíblico, todo mundo vai saber o que é, tá? Então convida como grupo de estudo bíblico, tá bom? Meus irmãos, essa nossa primeira aula é apenas para deixar aqui uma base histórica, bíblica, e também de algumas coisas importantes para preparar a igreja com relação ao início do Ministério de Pequenos Grupos, tá bom? Então, eu queria desejar a você tudo de bom e de maravilhoso nesse nosso curso aqui com relação à questão do pequeno grupo, tá? Que Deus abençoe tua vida, e as perguntas que você fez, você vai poder me fazer no momento oportuno, tá bom? Então, Deus te abençoe muito, e que possa ser uma caminhada, e que tua igreja possa ir ter um crescimento exponencial. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus.